Bruno, a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre monômios. A nossa definição sobre monômios fala o seguinte: são expressões algébricas que têm um único termo, por isso que é monômios. Mono vem de um. São chamadas de monômios. Elas podem apresentar ou não a parte literal ou parte numérica. Vamos lá. Pessoal, todo monômio, ele sempre vai existir um coeficiente numérico, que é a parte numeral. Parte literal, que são das letras, ela pode existir ou não, mas ele nunca deixa de ser um monômio. E se existir parte literal, vai existir grau. Vamos para alguns exemplos. Se eu tivesse, vamos lá, se eu tivesse 4x, como é que eu identificaria o coeficiente numérico, a parte literal e o grau? Por que grau? Porque eu estou vendo que tem letra. Aqui é como se eu fizesse uma divisão aqui ao meio. Vamos dividir aqui. Aqui à esquerda fica o meu coeficiente numérico. À direita fica a minha parte literal e o meu grau. Tá? Então, o 4x, eu identifico as seguintes informações. Que ele tem um coeficiente numérico, que eu vou chamar de Cn, que no caso é 4. Ele tem uma parte literal, que eu vou chamar de PL, que no caso é x. E ele tem grau. Qual é o grau? O grau depende dos expoentes da parte literal. O x está elevado a 1, então ele é um monômio de grau 1. Outro exemplo aqui, vamos lá. Se eu tivesse menos AB elevado a 8. Será que esse monômio tem um coeficiente numérico? Será se ele tem uma parte literal, que é o PL, e será se ele tem grau? Bora analisar. Professor, ele não tem coeficiente numérico. Tem sim. Aonde? Aqui, O 1 não aparece, mas ele está aqui, escondidinho aqui. Então, o meu coeficiente numérico não é somente o 1, é o menos 1, o sinal acompanha. A minha parte literal é o AB elevado a 8. E o meu grau é a soma dos expoentes da minha parte literal. Ah, professor, é 8? Não. Aqui o A está elevado a 1. Então, 8 mais 1, 9. Então, esse meu monômio, ele tem um coeficiente numérico igual a menos 1. Ele tem uma parte literal igual a elevado a 1, B elevado a 8. E ele é um monômio de grau 9. Ok? De novo, vamos para outro exemplo aqui, porque eu tenho que saber identificar, eu tenho que saber dividir para fazer as operações com monômios. Se eu tenho 8x, y elevado a 7 e o y elevado a 4. Aqui, eu vou encontrar tranquilamente as minhas três informações principais, que é o meu coeficiente numérico, que no caso é 8, a minha parte literal, que no caso é x elevado a 4, y elevado a 7, e o meu grau, que é 4 mais 7, que dá 11. Então, nesse meu monômio aqui, eu tenho um coeficiente numérico igual a 8, eu tenho uma parte literal x elevado a 4, y elevado a 7, e eu tenho o meu grau, que é 11. Aonde eu encontro o meu grau? Na parte literal. Se não existe parte literal, não existe grau. Eu só dar um exemplo aí. Vamos lá. Se eu tivesse o número 9. O 9 é um monômio? Sim, é um monômio. Vai existir somente o coeficiente numérico, que no caso é o próprio 9. Quem é a parte literal? A parte literal não existe. E se a parte literal não existe, eu posso falar que ele é um polinômio de grau, ele é um monômio, perdão, de grau 0, porque minha parte literal não existe, ok? Vamos dar sequência. Com os monômios, eu vou fazer todas as operações básicas de matemática. A gente vai começar pela adição e subtração. Quando e como eu posso fazer adição e subtração? Eu só posso fazer adição e subtração quando a parte literal for igual. Exemplo, vamos lá. Se eu tenho 4x mais 8x, eu posso resolver isso daqui. Aqui é x elevado a 1 e aqui é x elevado a 1. É igual, idêntico, no caso, a minha parte literal. A única coisa que eu vou fazer é 4 mais 8. 4 mais 8 é 12. 12 o quê? 12x.
A minha parte literal, na adição e subtração, ela não altera. Só o que altera é meu coeficiente numérico. Um exemplo aqui, ó. Se eu tivesse 3x mais 2y, aqui eu não poderia fazer nada. Isso não é uma operação entre monômios. Isso aqui é um binômio, porque tem dois termos. E esses termos não são semelhantes. Por isso eu tenho que entender o que é a parte literal e o que é o coeficiente numérico. Ó, aí um outro exemplo aqui. Se eu tenho 3x ao quadrado menos 8x ao quadrado, eu posso fazer essa operação porque a minha parte literal, que é a parte das letras, são iguais. Ó, aqui é x ao quadrado, aqui é x ao quadrado. Eu vou fazer 3 menos 8. 3 menos 8 subtrai e dá o sinal maior. Fica 5x menos 5x ao quadrado. Logo, toda vez que eu for fazer adição e subtração entre monômios, eu só tenho, primeiro, eu tenho que identificar se a parte literal é igual. Se a parte literal é igual, então acabou. É só fazer a operação entre os coeficientes numéricos, ok? Agora a gente vai aprender a fazer multiplicação entre monômios. É muito fácil. Se eu tenho 4x vezes 3y, eu posso fazer isso aqui tranquilamente. Como assim, professor? Ó, coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. Aqui é 4 vezes 3, que dá 12, e x vezes y, não precisa fazer nada, só repete. Então, na multiplicação, sempre vou conseguir fazer. Um outro exemplo aqui, ó. Se eu tenho menos 2xy elevado a 7 vezes menos 5, x elevado a 8, y elevado a 2. Como é que eu faço, professor? Coeficiente numérico, parte literal com parte literal. Menos 2 vezes menos 5 vai dar mais 10. Não é necessário colocar o sinal de mais. Agora aqui, ó, x elevado a 1 vezes x elevado a 8. A gente lembra que na propriedade de potenciação de mesma base, como é que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Aqui não aparece ninguém, mas está o número 1. Então, vai ficar x elevado a 1 mais 8, que dá o quê? 9. Depois, y elevado a 7 vezes y elevado a 2. A mesma coisa, eu vou somar os expoentes. 7 mais 2, 9. Então, esse meu produto entre monômios resultou em 10x elevado a 9, y elevado a 9. Tranquilo, fácil, fácil. De novo, ó, se eu tenho 3 quartos z elevado a menos 2 vezes 2 quintos z elevado a 7, o que vai resultar isso daqui, professor? A parte literal precisa ser igual? Não, tá? A gente está percebendo que aqui é diferente. Como é que eu faço? Coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. Vai ficar 3 vezes 2, que dá 6. 4 vezes 5, que dá o quê? 20. Z elevado a menos 2 vezes z elevado a menos 7, fica z elevado a menos 2 mais 7, que vai dar o quê? Mais 5. Aqui eu poderia simplificar ainda por 2, ó, a minha fração, meu coeficiente numérico, que eu encontraria 3 décimos z elevado a 5. Então, muito fácil a multiplicação. Coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. Aí, na divisão, como é que a gente faz? A mesma coisa. Coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. Exemplo, 8x elevado a 7 dividido por 2x. Professor, como é que eu faço? Parte numeral, que é o coeficiente numérico, com coeficiente numérico, e parte literal com parte literal. Ó, 8 dividido para 2 dá 4. X elevado a 7 dividido para x, que está elevado a 1, se na multiplicação de mesma base eu repito e somo, na divisão eu repito e subtraio. 7 menos 1, 6. De novo, se eu tenho menos 100, x elevado a 10, y elevado a 5, dividido por menos 5, x elevado a 2, y. Isso vai resultar em quanto? Menos 100 dividido para menos 5 vai dar mais 20. X elevado a 10 dividido para x elevado a 2, repete e subtrai. 10 menos 2, 8. Y elevado a 5 dividido para y elevado a 1,
Fica y elevado a 5 menos 1, que dá o quê? 4. Tranquilão. E agora a gente vai finalizar com a potenciação de monômios. É bem tranquilo também. Pessoal, ó, se eu tenho aqui 4x elevado a 7, isso daqui é elevado a 2. Como é que eu faço? Eu vou elevar o meu coeficiente numérico ao expoente e vou elevar a minha parte literal ao expoente. Ó, 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que dá 16. X elevado a 7, entre parênteses, elevado a 2, é uma potência de potência. Como é que a gente resolve? Multiplica os expoentes. Repete aqui o x, 7 vezes 2, 14. Fácil demais. Olha aqui com uma base negativa. Se eu tenho menos 2, x elevado a 10, y elevado a 5, isso tudo elevado a 4. Ó, aqui fica menos 2 elevado a 4. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Que vai dar o quê? Mais 16. Tá? Quando eu faço jogo de sinal, fica positivo. Aí, lembrando, x elevado a 10 elevado a 4, repete a base. E como eu tenho potência de potência, eu multiplico os expoentes. 10 vezes 4, 40. Y elevado a 5 elevado a 4. 5 vezes 4, 20. Tranquilão, facinho, não tem dor de cabeça com monômios, viu? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.